Olá pessoal, tudo bem? Resolvi conversar com vocês a respeito de um assunto que é tema de um dos cursos que eu dou aqui no Instituto, Autodefesa Psíquica. O próprio nome já dá um impacto, né? Autodefesa com relação ao quê? Energias ruins, energias negativas. Que energias ruins são essas? Por que dá o nome de energias negativas? Que fazem mal? Autodefesa. Propriamente dito, se defender de alguma coisa, correto? No caso, se defender dessas energias que as pessoas julgam que são ruins, que são agressivas, que são distorcidas. De uma forma genérica, todo mundo corre atrás de se defender de alguma coisa, principalmente daquilo que não vê, não enxerga, mas sente. Isso é muito importante. Todas as pessoas sentem quando estão sendo agredidas por um padrão energético incompatível, desequilibrado. Em lugares que vão, quando frequentam festas com muitas pessoas, no velório, no cemitério, no hospital, em shopping centers, que é uma loucura o padrão energético distorcido dentro de um shopping center. Né? Mas o objetivo de todo mundo é se livrar dessas energias dentro da sua casa. E, obviamente, consigo próprio. Primeira coisa que vem na cabeça, eu quero me defender de espírito ruim, de obsessores, de espíritos maléficos. Veja bem, existe aí uma pergunta que eu conheço desde de criança, né? Questionando o porquê de certas vulnerabilidades que a gente sofre. E essa pergunta é interessante porque responde muita coisa com relação às distorções de dentro de uma residência. Né? Por que um cachorro entra na igreja? Todo mundo corre atrás de responder alguma coisa, de pensar em alguma coisa. Nossa, que interessante. E esquece do simples, do óbvio, do direto e objetivo. Porque a porta da igreja estava aberta. Se tivesse fechado, o cachorro não teria entrado. Viu como é fácil? Por que você tem distorções? Por que você tem desequilíbrios energéticos dentro da tua casa? Ou consigo próprio? Porque você deixa. Porque você permite. Porque a tua casa não tem um padrão harmônico, um padrão vibracional de equilíbrio que evite esse tipo de interferência. É óbvio. Mas tem energias que são enviadas de pessoas invejosas, de trabalhos e tudo mais. Tudo isso depende de você fazer um questionamento com relação ao porquê viriam essas possíveis entidades enviadas, ou a vibração desses trabalhos de inveja, de mal olhado, né? Trabalhos maldosos e tudo mais. Cada um tem um porquê de ter estimulado alguém a ter feito alguma coisa. Primeiro. Segundo, se foi feito alguma coisa e isso acabou acontecendo, o quanto você permitiu que isso acontecesse? O quanto existiu de desequilíbrio para conversar com essas energias, com um padrão incompatível com a sua, e permitiu que elas viessem a agir dentro da sua casa, ou com você. Nossa, mas eu não quero coisa ruim para mim. Eu nunca desejei. O problema de desejar ou não tem que ser avaliado de uma forma um pouco mais profunda.
Você tem que avaliar comportamento, você tem que avaliar a inter-relação familiar, você tem que avaliar as distorções que ocorrem em certas conversas, em certos programas de TV que estimulam inconscientemente um padrão de desequilíbrio dentro de uma casa. Sabia? Tem que considerar o inconsciente coletivo, onde você, por desequilíbrio, acaba permitindo ser influenciado por uma energia de comportamento que não é a sua original, vulnerabilizando a tua personalidade. Você começa a fazer um monte de coisa e, na verdade, você não faria se estivesse em sã consciência, sem essa interferência. Interessante? É interessante. Por que uma entidade iria se alojar na tua casa? Porque ela encontrou um lugar confortável para o desequilíbrio que ela carrega. Energias de patologias, de doenças, energias de subsolo, energias de distorções geológicas, que produzem geopatogenia, energias de conflito familiar, que produzem um padrão vibracional que favorece uma entidade que sobrevive ou que se alimenta dessas energias distorcidas. Poxa, mas e quando a gente fala em memória, como é que funciona isso? Quando a gente muda de uma casa para outra, normalmente já tem um choque do diferencial de local de moradia, né? Adaptação e tudo mais, um lugar diferente, talvez um bairro diferente, o tamanho do imóvel diferente, etc. Só que você não pode esquecer que antes de você morar nesse lugar, alguém morou. Alguém esteve lá, uma família esteve lá. Esta família, em função do seu comportamento, da sua forma de agir, né, da inter-relação humana entre eles, criou situações que geraram energias que se alojaram na aura das paredes, na aura física dessa estrutura, dessa moradia. E essa energia fica vibrando. Ela continua, de uma certa forma, pela distorção do ambiente, se realimentando e vibrando em quem vai entrar nessa casa depois que aquela família saiu. Ah, depois que eu mudei para uma casa X, não sei o quê, meu filho brigou comigo, meu marido não me olha mais, começou a acontecer um monte de problema na minha empresa, a família começou a entrar em atrito, e etc, e etc, e etc, e de repente você vê que a tua personalidade, a personalidade da sua família, está sendo vulnerabilizada por um padrão vibracional que não é original de vocês. Isso faz parte da memória ou de uma memória ambiental. Aí eu mudei para uma casa e de repente eu comecei a ouvir barulhos, comecei a ver sombras, comecei a ouvir vozes, a gente não dorme direito, parece que alguém está sempre olhando para a gente no banho, no quarto, etc, etc, etc. Possivelmente pode existir uma entidade extrafísica, um ser extrafísico, coabitando nesta casa, que, de repente, quando a família anterior mudou, ele continuou alojado na casa. E para ele continuar alojado nesta casa, ele precisa de um padrão energético vibracional favorável a ele. E ele vai continuar. Se vocês não tinham hábitos desequilibrados onde vocês moravam e passam a habitar essa casa e começam a receber os padrões vibracionais dessa memória, inclusive estimulada por esse ser extrafísico, e começarem a se envolverem em situações de conflito, gerando um padrão distorcido, essa entidade continua lá. Por quanto tempo? Por quanto tempo vocês deixaram? O que é preciso fazer para corrigir isso? Ou a memória, ou a interferência extrafísica, ou evitar de energias externas invadirem um ambiente, ou você, né? A tua estrutura física.
Você precisa ter um padrão equilibrado a ponto de evitar que essas energias conversem, essas energias distorcidas com as energias do equilíbrio. Inevitavelmente você põe um ponto final na situação. Ah, mas aí eu chamei não sei quem para limpar minha casa, eu chamei um padre para benzer minha casa, eu chamei um sensitivo que veio lá, detectou um monte de coisa, fez alguma coisa, por uma semana as coisas ficaram espetaculares, depois voltou tudo. Por que voltou? Porque ele não tomou a providência necessária, porque não foi feito adequadamente a correção que deveria ser feita. Tirar tudo aquilo que de uma certa forma não pertence a vocês, ou se pertenceu a vocês em função de comportamentos distorcidos da família de vocês, isso tudo tem que ser removido para dar espaço para um padrão de energia equilibrado, para um novo padrão. Este sim vai começar a gerar uma situação de equilíbrio e de conformidade no decorrer da vida de vocês convivendo dentro desse espaço. Quebraram o galho, não fizeram da forma correta, e se envolveu uma entidade, eles cutucaram o leão com vara curta. A entidade foi incomodada, mas não foi vencida a nível vibracional. Não se criou uma situação energética a ponto dessa entidade não suportar mais ficar nesse ambiente. Enquanto estava sendo feita o benzimento, a benzeção, a oração e etc e tal, ela saiu, foi dar uma voltinha. A hora que o pessoal deu por encerrado o trabalho e foram embora, ela... Deixa eu refazer as energias aqui, que esse pessoal deixou um monte de buraco, um monte de fendas vibracionais. A aura da casa continuou comprometida. O padrão de harmonia, o padrão vibracional não foi instalado. Por quê? Existiram resíduos energéticos que não foram eliminados. Esses resíduos energéticos incompatíveis com o bem-estar, o bem-viver, com a saúde da família, não permite que sejam instaladas energias harmônicas, energias equilibradas. Acho que está dando para entender, né? Não está difícil, né? Não existe milagre. Absolutamente não existe milagre. Nós estamos falando de metafísica, de paraciência. Quando a gente fala de incompatibilidade energética, é porque um padrão vibracional não conversa com o outro. Essas incompatibilidades energéticas são comuns em vários lugares. Por isso que você tem que orar e vigiar. Por isso que você tem que manter o equilíbrio energético para você não permitir que o padrão elétrico biológico suba e comece a lhe agredir. Obviamente, o magnético biológico vai ficando menor, sem poder, sem atuação, subjugado. E aí, minha filha, quando o gato não está, os gatos dançam. E aí, meu filho, não tem um comando equilibrado dentro de casa? O que vai acontecer? Prato pronto. Aí abre porta para novas memórias distorcidas, abre porta para trabalhos enviados à distância, abre porta para obsessores, abre porta para ocorrências de automagia, que são as piores que existem dentro de um lar. São piores do que qualquer outro tipo de trabalho enviado, trabalho feito. Automagia. O que cada um faz para si próprio e o conjunto disso gerando um padrão de desequilíbrio. Se vocês pudessem fazer o curso de autodefesa, vocês iriam entender isso melhor. Mas acho que deu para explicar bem, não deu? Deu para entender, não deu? Hã? Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso padrão energético, espiritual, almal e biológico e físico. Não dá para fugir disso, pessoal. Tchau, tchau. Pensa aí um pouquinho.
Boa noite para você. Obrigado.